Olá pessoal, eu estou aqui no stand da Audi, no Salão do Automóvel, e eu estou tendo nesse dia uma das minhas maiores satisfações durante esse período aqui no salão, que é receber o jornalista bastante querido, respeitado, conhecido de todo o setor automotivo no Brasil, Douglas Mendonça. Como muitos de vocês sabem, Douglas Mendonça era diretor de redação da revista Motor Show durante muito tempo, e durante essa época eu mesmo, na condição aí de gerente de comunicação da Mercedes, depois gerente de comunicação da Volkswagen, eu tive o privilégio de viajar com ele pelo mundo afora para fazer test drive dos lançamentos dessas marcas pelo mundo afora. E durante muito tempo o Douglas foi aquele cara com quem eu me encontrava muitas vezes nos lounges dos aeroportos, nos próprios carros, e ele sempre teve aquela tirada de bom humor, de alegria, né? Que fazia uma viagem de muita pressão, de muita responsabilidade, se tornar uma viagem prazerosa. O Douglas, então, vocês pensam que o Douglas parou? O Douglas continua fazendo seus artigos técnicos, contando histórias maravilhosas que marcaram a época no setor. Douglas, qual seria a sua época mais feliz no setor automotivo? Olha, na realidade, eu nunca tive uma fase, digamos assim, infeliz. Eu acho que toda a minha vida profissional foi regada de muita felicidade. Eu fiquei 10 anos na Quatro Rodas. Antes da Quatro Rodas, eu trabalhei na revista Oficina Fiat. Eu fiz a revista Oficina Fiat por uns 2 anos. Fiz alguma coisa para a Folha. E aí, depois da oportunidade de trabalhar na Quatro Rodas, fiquei lá por 10 anos, desenvolvendo a área de teste, a área em que, na realidade, eu e na época o Luiz Bartolomé Júnior, tiramos os testes da Quatro Rodas eu não vou chamar de amadorismo, mas era uma coisa que tecnologicamente precisava andar. E no meu período nós implantamos o Correvit, que era um medidor digital de velocidade, de tempo para fazer os testes. Então usamos uma bureta eletrônica que não existia, porque era tudo manual, tudo mecânico. Então foi uma fase muito boa de minha vida, em que eu trabalhei com desenvolvimento técnico, que eu gosto muito, e trabalhei com tecnologia. E depois, saindo da Quatro Rodas, trabalhei um pouco na área da assessoria de imprensa. Aí tive com o Eduardo Pinsiger, tivemos na Test Press algumas contas importantes, como o Mitsubishi, por exemplo, e fizemos um bom trabalho. Mas aí veio o convite de novo para voltar para a área jornalística, que era o início da revista Motor Show. E aí o desafio era grande e mudamos de lado do balcão de novo. Saímos da assessoria de imprensa e voltamos para a jornalística, e aí desenvolvendo um trabalho na revista Motor Show, que foi uma revista, eu trabalhei lá primeiro como repórter técnico, depois como editor técnico, e depois eu vim a ser diretor de redação. Ô Douglas, depois surgiu uma certa limitação aí em função de uma questão com a sua saúde, que em todos os casos talvez estabeleceria um ponto final na produção de notícias, mas isso não aconteceu com você. Como é que você enfrentou essa nova fase aí do seu trabalho jornalístico, tão competente e reconhecidamente marcante no Brasil inteiro? Bom, em 2012 houve a surpresa, digamos assim, negativa, né? Eu perdi a visão. E imaginem, eu dirigia, fazia testes, sempre foi minha paixão a competição,
automobilística, né? Participei de corrida, ganhei 1000 milhas, ganhei 1000 quilômetros de Brasília. E corrida, onde tivesse corrida, eu estava lá. E aí, de repente, de uma hora para outra, eu não consigo dirigir nem uma charrete, nem uma bicicleta. E aí foi um choque. Mas eu costumo dizer que o Papai do Céu sabe o que faz. Alguma coisa ele quer que eu aprenda com isso. Ele me tirou a visão, mas me deu uma outra maneira de ver a vida. E claro que eu não parei. Eu continuei me desenvolvendo. O que eu não consigo ler, eu ouço. Eu peço para alguém ler para mim e continuo aprendendo. E eu acho que hoje eu devo produzir mais textos do que eu produzia quando enxergava, por incrível que possa parecer. Então hoje eu desenvolvo um trabalho no site do Boris Feldman, que eu faço lá um blog que se chama Carros e Causos, onde eu conto casos engraçados ligados a automóveis. Eu faço um trabalho no Autoentusiastas, do Bob Sharp, onde normalmente eu relembro carros que marcaram época na história da indústria automobilística brasileira. E eu tenho uma outra coluna no site da revista Autosport, onde eu falo de tecnologia, de novas tecnologias e onde essa tecnologia ajuda ou atrapalha o consumidor. Me perdoa, Douglas, de interromper. Você falou de carros que marcaram época, né? E você estava falando também de que você quer, nessa nova fase de contar histórias, de também pessoas que marcam épocas, né? Na sua história. E você tem muitas delas durante essa carreira aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que você pode falar sobre essa parte das pessoas por detrás das grandes histórias? Olha, eu tive o prazer de conviver com muita gente boa nesse meio. Alguns não tanto, né? Alguns nem tanto. Nós sabemos que o mundo não é composto, nós não vivemos no paraíso, né? É verdade, é verdade. Mas eu tenho a capacidade, graças a Deus, de guardar só as coisas boas das pessoas. E as coisas ruins eu deleto. Às vezes alguém vem me lembrar de algum fato muito ruim que alguém fez, ou de que fez até comigo, e que eu já tinha deletado, esquecido. Agora as coisas boas eu não deixo de lembrar. Então eu tenho muitos amigos, e as histórias com todos são sempre ótimas. Todos muito capazes, todos capazes em cada uma de suas áreas de atuação, e eu aprendo com todos eles. Eu acho que é importante na vida termos a humildade de saber que, de termos consciência que nós não sabemos tudo, aliás, nós não sabemos nada, e que nós temos que ter a humildade de aprender com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, que sempre terão um pouquinho para nos ensinar. E claro, e por que não? Nós ensinarmos um pouquinho a eles. E assim caminha a humanidade, um ensinando ao outro, né? Muito bem, nessa linha, Douglas, queria te perguntar, para a gente já completar esse vídeo, vamos ter oportunidade de contar mais histórias do Douglas ainda. Quais são os seus sonhos ainda, Douglas? Eu tenho muito trabalho ainda a desenvolver. Nós estamos aqui no stand da Audi. Eu, por exemplo, há 2 anos atrás, dei 3 voltas com um carro de corrida em Interlagos, mesmo sem enxergar. E descobri que uma boa parte da pilotagem a gente faz com o cérebro e não com os olhos. Porque eu descobri que eu era capaz, sim. Tanto que dei as 3 voltas com o professor Manzini ao meu lado, e eu disse a ele num determinado momento, quando ele me dizia, estamos chegando no Oeste Sena, eu falava para ele, Manzini, eu sei cada metro aqui onde eu estou, fica tranquilo.
E descobri então que nós pilotamos com o cérebro também. É uma coisa que impressiona a mim até hoje. E eu tenho agora um recorde. Eu quero ver se eu bato a casa dos 300 km por hora sem enxergar. E vou fazer. Esse projeto está andando. Alguns acham uma loucura, mas não é não. É feito dentro de uma técnica, é feito dentro de uma responsabilidade e assim, feito dentro do conhecimento que eu tenho da máquina automóvel. E claro que ajudado por essa imensidão de amigos que eu tenho ao meu redor, que têm me incentivado e vão fazer realizar isso sim. Muito bem, Douglas. Em relação a amizades, então, parece que amigos é o que nunca vão te faltar, né? Não, amigos nunca me faltaram, com a graça do bom Deus. E graças a eles, eu estou aqui, vivo, forte, aprendendo. Quando não sei, pergunto, sempre conhecendo um novo amigo, né? Apesar que os velhos amigos vão partindo, como foi o caso do Nasser a semana passada, que nos deixou. Mas e era um grande professor meu, que eu perguntava muita coisa a ele, de história da indústria automobilística, mas novos amigos vão surgindo. E esses novos amigos vêm com novos conhecimentos que vão agregando valor à minha cabeçona de jaca aqui, que eu vou guardando todo esse conhecimento. Agora eu não queria guardar para mim. Um dos meus sonhos é escrever livro ou ir gravando eletronicamente e deixando esses conhecimentos para a posteridade, né? Porque é um desperdício você ir embora e levar tudo com você, né? Então vamos deixar gravado isso, vamos deixando para a posteridade tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que é conhecimento que pode servir para o futuro de todos, né? Muito bem, então a gente termina aqui. As palavras do Douglas me fazem lembrar de um ditado que diz assim: é sempre bom fazer novos amigos, mas nada se compara aos velhos amigos. Não é verdade, Douglas? É isso mesmo, concordo em gênero, número e grau. Os velhos amigos são os velhos amigos, os novos são fabulosos, os velhos amigos são imprescindíveis. Obrigado, Douglas, por esse bate-papo descontraído aqui no Salão do Automóvel de 2018. É isso aí, gente.